Meu amigo vascaíno, dia agitado no Vasco da Gama, iremos falar muito aí sobre a situação do Renato Gaúcho, situação que não foi para frente, embora o Vasco da Gama tivesse até feito uma contraproposta. A gente vai te dar detalhes do que aconteceu no dia de hoje e por que o Renato não aceitou. O Vasco recomeçando do zero, porque não tinha outra negociação em curso, mas preocupa porque o Vasco está atrás de um treinador português perfeito. A gente vai passar aqui para vocês quem é. E o seguinte, as negociações do Vasco ficam aí simplesmente estagnadas durante esse processo. O Vasco que apresentou uma proposta orçamentária para 2025 menor do que a de 2024. Isso mesmo. E aquilo, meu irmão, se o Vasco não tiver um investidor, a vaca vai para o brejo. Porque o Vasco está ali em fase terminal. Pelo menos a gente tem uma notícia boa, tá? Porque a gente pode dizer hoje para vocês que esse acordo entre Vasco da Gama e o Marinatti está nas mãos do seu Pedrinho. O Vasco só não vai ser vendido se o Pedrinho não quiser. Tá na mão do seu Pedrinho. Tá na mão do seu Pedrinho. A gente teve uma notícia muito boa, vinda hoje do exterior, que vai acelerar esse processo de venda aí do Vasco. Eu espero que não haja sacanagem. Perfeito? Peço a você, encarecidamente, meu irmão, minha irmã vascaína, para você se inscrever no nosso canal. Os nossos vídeos aqui têm uma média de 10.000 visualizações por dia, né? Mais da metade de vocês ainda não são inscritos aqui no nosso canal. Então, por favor, se inscreva no nosso canal para a gente poder juntos cobrar naquilo que faz sentido a diretoria do Vasco. Perfeito? Vamos de forma imediata falando aqui sobre a situação do treinador do Vasco da Gama, tá? O seguinte, o Vasco enviou uma contraproposta para o Renato Gaúcho, informação que a gente passa. Renato tinha uma pretensão salarial de 1,5 milhão de reais. O Vasco, na noite de ontem, ofertou uma proposta de 800 mil, muito abaixo daquilo que o Renato verdadeiramente ganha. Tomamos conhecimento que houve um acréscimo de 150 mil reais. O Vasco chegou a colocar a proposta em 950 mil, só que não houve um acordo. Ficou muito distante daquilo que o Renato gostaria de receber. O Renato até jogaria a situação para 1,2 milhão, né? Mas o Vasco não chegou até lá. E aí vem um grande questionamento. O Pedrinho, ele tinha conhecimento de quanto que o Renato Gaúcho ganhava. Chegou ao meu conhecimento que, na primeira reunião que o Vasco teve com o Renato Gaúcho, foi traçado planejamento para 2025. Inclusive, o Renato, nessa reunião, indicou vários jogadores para o Pedrinho. Olha só,
pro Felipe, pro Marcelo Santana, que estava lá, e o Carlos Amoedo. Vou dar os nomes aqui dos jogadores que ele indicou: Balbuena, Vargas, Soteldo, Fux, Reinaldo, Tietê e Verón. Foram alguns dos jogadores. Pessoal do Vasco que estava lá, não, nós vamos tentar trazer. Veio a situação do dinheiro. Na hora de apertar a mão, o Vasco, por intermédio do seu Pedrinho, digo aqui o Pedrinho porque ele é presidente, ele faz esse papelão. Claro, tomou tempo do Renato, porque o Vasco está negociando, e o nosso tempo também, nós que somos torcedores do Vasco, o Vasco está negociando desde quinta-feira passada, são 6 dias com o Renato. E aí o que acontece? O Renato disse não, alega problemas aí familiares também, porque cansou, sabe? É muita gente incompetente junta trabalhando, é essa a grande verdade. E hoje a gente toma conhecimento que o Vasco foi atrás do treinador português, o Antônio Oliveira, que é o plano B do seu Pedrinho, do seu Marcelo Santana, que eu tanto critico aqui e muitos de vocês protegem. Porra, qual o grande trabalho que o Marcelo Santana, perdão, qual foi o grande trabalho que o Antônio Oliveira fez como treinador? O Antônio Oliveira caiu com o Curitiba. Irmão, ele só salvou o Cuiabá. Foi pro Corinthians, fez um trabalho de merda, quase que cai com o Corinthians. Ele tá desempregado, gente. Olha que loucura. Desde julho, em Portugal, ninguém quis o Antônio Oliveira. Aqui no Brasil, ninguém quis o Antônio Oliveira. Mas o Pedrinho quer o Antônio Oliveira. Olha que ponto que a gente chega, gente. Olha a loucura que a gente chega. E com isso, os reforços que o Vasco negocia estão estagnados. Porque o jogador, o empresário quer saber, pô, com quem é que o meu jogador vai trabalhar ano que vem? Qual vai ser o treinador? Qual é o projeto? Não tem. E algumas negociações que estão ali encaminhadas ficam paralisadas. Se chegar outro clube, por exemplo, no Tietê, leva. Então o Pedrinho, ele tem que ser cobrado. Muito cobrado. Hoje a gente tomou conhecimento, pelo menos uma notícia boa, porque essa venda do Vasco, que tem que ser vendido, gente, porque não tem outra solução. Eles acabaram com o Vasco, eles não vão sair do Vasco. Eles acabaram com o Vasco. A dívida do Vasco está em 1,2 bi. Hoje foi lançada, antes da gente falar da notícia boa, hoje foi lançada a proposta orçamentária do Vasco, tá? De receitas do Vasco, e a previsão orçamentária do Vasco tem uma redução, gente. Uma redução de 13.800.000. O orçamento do Vasco de 2025 vai ser menor do que o de 2024. Eu estou com os números aqui que eu vou botar na live. Assinado de secretaria do clube. Pela Cíntia. Então, cara, eu vou falar uma coisa. Não tem outra solução para o Vasco. Hoje a gente tomou conhecimento, eu já tinha antecipado isso aqui para vocês, tá? Que houve um descrave na justiça norte-americana. Houve um descrave lá. O Genoa foi vendido, tá?
O Genoa foi vendido, o Genoa já tem um novo acionista majoritário. Então, a gente está colocando aqui que o empresário romeno, né? Tem até um nome engraçado, Dançuc, o nome dele, de 61 anos, se tornou o acionista majoritário do Genoa. Certo? Ele comprou 77% do Genoa. 77% que ele comprou do Genoa. Tá? E o comunicado saiu no site oficial também do Genoa, certo? Cerca de 45 milhões de euros. Então, meu irmão, quando se fala aí que o Marinatti ele está acordado com a ECAP, claro que tem essa possibilidade. Já existe uma jurisprudência para isso, porque o Genoa foi vendido, consumado. Agora, eu não sei por que o Pedrinho está segurando. Hoje, a gente toma conhecimento que vai ter uma reunião na antivéspera do Natal, no dia 23, no Conselho Deliberativo. No dia 23, no Conselho Deliberativo, para se tratar da recuperação judicial. Essa situação da recuperação judicial está deixando os investidores chateados. Porque se o Pedrinho quer vender, qual o sentido de você passar por uma recuperação judicial? Quem tem que negociar a dívida do Vasco é quem está comprando. E não quem está vendendo. A pessoa tem que ter um livre-arbítrio para fazer isso. Então, quero passar aqui para vocês que essa negociação, tá? O Vasco só não vai ser vendido aí nos próximos meses se o Pedrinho não quiser. Porque tem conversa, está acordado, o Magnati vem no Brasil. E depois não vai adiantar o seu Pedrinho vir a público aí, porque é dele que tem que ser cobrado, porque ele é presidente. Não adianta ele vir a público para falar para você que é mentira de comunicador. Tá? Tem que ser homem, é presidente do Vasco, tem que ser homem e resolver os problemas do Vasco. Agora não pode, meu irmão. O Marcelo Santana tá lá no Vasco, o Paiva já saiu do Vasco, irmão, há um mês. Não tem treinador, tá cravado aí a situação. E eu espero que a gente tenha aí novidades aí com relação a tudo isso. O vídeo ficou longo, de noite eu vou fazer uma síntese maior e melhor. Agradeço aí pela atenção de vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!